meus amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro com a palavra. Hoje estamos finalizando, estamos fechando este trimestre. Hoje temos a lição número 13, que tem por título O Senhor Ressuscitado, né? A grande promessa se cumpre, o grande fechamento não é o fim da obra redentiva, mas o grande fechamento da obra de Deus aqui na terra se cumpre na ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o assunto do nosso estudo aqui hoje. Estou aqui na presença do meu querido amigo Mozart, que vai começar o nosso estudo de hoje com uma oração. Por favor, Mozart, ore por nós. Obrigado. Senhor, nós te agradecemos imensamente porque podemos ter liberdade de estar reunidos em Teu nome e estudar a Tua Palavra. Que esse estudo possa alicerçar mais a nossa fé. Amém. E das pessoas que também estão assistindo. Amém, Pai. Dá-nos a Tua paz e Tua luz, hoje e sempre. Amém. Amém, Pai. Amém. Amados, a lição desta semana tem por verso-chave Marcos 16:16, que diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Aqui o anjo falando para as mulheres. Queria começar com uma pergunta bastante interessante para o meu querido amigo Mozart. Mozart, o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado no primeiro dia da semana deu a esse dia alguma santidade? A gente não encontra em nenhuma parte da Bíblia nenhuma referência de dar santidade para esse dia. Por outro lado, a gente encontra fartura de passagens que falam que o sábado é um dia de adoração, é um dia de reflexão. Mesmo após a crucifixão e ressurreição. E a gente vê passagens desde a criação até Atos, que é pós Jesus já ter subido ao céu e já terem ocorrido muitas coisas. Eu vou citar algumas passagens, que é, por exemplo, a primeira, que é do sábado, que quando foi estabelecido, em Gênesis 2:3, e abençoou Deus o dia de sábado e o santificou, que é o dia 7º, Exato. que é como o memorial da criação. Depois, no deserto foi ratificado essa instrução. Êxodo 29:10 fala: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhuma obra, nem você, nem todo mundo ao seu redor, nem os animais, nem os criados, nem os estrangeiros. E o próprio Jesus, quando veio aqui, ele falou que ele veio não para abolir, mas para cumprir. Exato. E ele fala, em João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E em Lucas 4:16 fala: chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, e levantou-se para ler. E, finalmente, em Atos, nós vemos em Atos aqui sobre Paulo, Atos 13:14, por exemplo, fala: chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E vários outros relatos em Atos. E finalizando aqui em Hebreus 4:9 fala: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Finalizando, ainda tem mais uma passagem bíblica que fala que não pode ser alterado nada do que está ali. Nem um tio, nem uma vírgula. Então isso significa que tudo que foi estabelecido ali não pode ser trocado nem substituído. A lei de Deus foi escrita pelo dedo dele. Exatamente. Em tábuas de pedra. Exatamente. É muito importante a gente ter essa noção, claro. Porque a maioria das igrejas que guarda o domingo, o domingo, para quem não sabe, e em português nós temos essa grande vantagem, porque se a segunda-feira é a segunda-feira, a primeira-feira, ou seja, o dia anterior à segunda é o domingo, é o primeiro dia da semana, Posteriormente, o primeiro dia da semana recebeu o nome de domingo. Na Bíblia, o único dia que tem nome é o sábado, mostrando que é o único dia
que deve ser guardado. E quem guarda o domingo dá exatamente essa justificativa. Ah, Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia. Sim, isso é incontestável, mas isso não tem base bíblica nenhuma para dizer que por conta disso o primeiro dia foi santificado, né? Então é muito importante a gente começar, né, já que estamos falando sobre ressurreição, a verdadeira homenagem que nós devemos dar à ressurreição de Jesus é o batismo, né, como está lá em Gálatas e em Romanos 3. Então, eu escolhi começar com essa questão porque a gente tem muito esse debate no meio cristão, né? É o sábado ou o domingo? O único dia santo na Bíblia é o sábado, é o único dia que devemos guardar, né? Indo para a lição de domingo, que se chama Alegrando-se na Ressurreição, nós temos ali baseados os textos de Marcos 15, 42 a 47 e Marcos 16, 1 a 16, né? Aqui nós temos o relato da dificuldade que os apóstolos de Jesus Cristo tiveram em aceitar a ressurreição. Querido, por que os apóstolos tiveram tanta dificuldade em crer na ressurreição de Jesus Cristo? Bom, em primeiro lugar, se você olhar todos os evangelhos, os discípulos tinham a tendência de prestar atenção só no que interessava. Exato. Eles prestavam, por exemplo, muita atenção nos milagres de Jesus, que enfatizavam o poder dele, que eles tinham a expectativa de que seria uma pessoa poderosa para livrá-los do jugo romano. Exatamente. E agora, nas palavras de Jesus, eles filtravam, eles simplesmente escutavam o que mais importava, e quando Jesus falava algo contra as expectativas, eles já ignoravam. E nesse momento ainda foi mais enfático, porque eles já tinham essa tendência de ignorar o que eles achavam que não procedia. E Jesus, ao contrário do que eles imaginavam, foi preso, julgado, crucificado e morto. Então eles estavam totalmente como desorientados. Ele havia dito, né? Exatamente como tinha dito. E eles ficaram totalmente desorientados e desiludidos. Então, realmente, para eles, depois de passar por tudo isso, e ainda surge uma mulher e diz que Jesus ressuscitou, para eles falaram assim, não, isso aqui já é... Depois de tanta coisa aqui, eu já não sei de mais nada, né? Então, exatamente, eles realmente... Enquanto Jesus não apareceu fisicamente para eles não conseguiam acreditar. É exatamente esse o problema, né? Acho que isso não ficou restrito aos dias de Jesus, exatamente, né? Nós hoje também temos essa tendência, né? Acabamos de falar a questão do sábado e do domingo, né? Nós, mesmo sendo cristãos, frequentando, estudando a Bíblia, a gente tem uma tendência de selecionar, né? Exatamente. A gente gosta de ouvir aquilo que a gente gosta de ouvir. E a gente não gosta de ouvir aquilo que a gente não gosta de ouvir, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje, né? O mundo cristão está, às vezes, se afastando da Bíblia sem perceber. Por quê? Porque seleciona, não, essa parte da Bíblia me agrada, essa parte da Bíblia fala o que eu quero ouvir, e essa outra não fala. Exatamente. Então, não, isso aqui não é inspirado, isso aqui ultrapassado, isso aqui precisa ser revisto. Ah, isso aqui eu gosto, então isso aqui continua, isso aqui é inspirado e por aí vai. Temos que tomar muito esse cuidado, perfeito, né? Porque o mundo cristão está se afastando muitas vezes da palavra de Deus sem perceber, por conta desse mau hábito que já se via nos apóstolos, né? E continuando essa questão, o que a gente muitas vezes faz? Muitas vezes, principalmente as teologias mais modernas, elas focam só de que Jesus te ama e basta você amá-lo, que está tudo certo. E pronto. Como se não importasse o que você fizesse. Assim, basta declarar amor a Jesus. Exatamente. Se você vai ser transformado, se você vai renunciar a alguma coisa, se você vai abrir mão de certos hábitos que não são produtivos na sua vida espiritual, isso não interessa, né? Exatamente. E não procede de acordo com a palavra. Né? Não há um personagem bíblico que não tenha sido transformado. Com né? certeza. Temos Pedro, temos João, né? Os Boanerges, os filhos do trovão, que se torna ali o discípulo do amor. Pedro teve que passar por um bom processo ali de transformação, mas passou por esse processo de transformação, né? Como diz o pastor Odailson Fonseca, a gente precisa
falar mais de quebrantamento, né? Exato. A gente acha que não, eu cheguei na igreja, gostei, a música me agradou, a pregação me agradou, o ar-condicionado me agradou, vou ficar aqui, mas ela prega a palavra? Ah, às vezes sim, às vezes não. A gente tem que tomar cuidado com isso. Perfeito. Né? A transformação faz parte desse processo e os apóstolos não aceitando, não conseguindo crer tão bem na ressurreição, mostra como a gente precisa ser transformado. Né? Que essa lição fique para a gente também hoje. Né? Andando aqui na nossa lição, a lição de segunda tem por título Pedra Removida. Está baseado aqui no capítulo 16 de Marcos também, dos versos 1 a 8, né? E nós temos aqui as mulheres recebendo aí uma grande comissão, né? Uma grande homenagem. E eu queria te perguntar exatamente isso, né? Nos tempos que nós estamos vivendo aí, né? De feminismos e outros ismos por aí, por que Maria Madalena foi a primeira pessoa a quem Jesus Cristo ressurreto apareceu? Pelo que eu tenho visto aqui, tem duas explicações principais. A primeira seria que os discípulos estavam escondidos com medo. Exato. Fugiram. Fugiram. Né? Todo mundo se pirulitou. Exatamente. E, curiosamente, as mulheres foram as que se arriscaram. Se Jesus foi morto, os judeus, os discípulos se sentiram um próximo ameaçados, alvo. Né? E as mulheres indo ao túmulo de Jesus embalsamá-lo, elas se tornariam um próximo alvo, né? Exato. E a coragem dessas mulheres, especialmente de Maria Madalena, que foi a primeira aí, na verdade foi um presente de Jesus, já que você teve a ousadia de se arriscar só para embalsamar o meu corpo, você vai ser a primeira a saber que eu estou vivo, né? Amém. E a segunda motivo, provavelmente é do que a gente já comentou no começo, as mulheres não eram muito dignas de crédito, principalmente como testemunhas assim de coisas em tribunais. Exato. Ou como testemunhas oficiais. O testemunho de uma mulher não valia em tribunal, né? Então, se a ideia que surgiu mais tarde fosse de que pessoas estavam montando um cenário, estavam tentando forjar algo, eles iriam usar a figura de um homem para dar credibilidade. Então, o fato de Jesus usar a mulher como primeiro significa assim, isso aqui não é uma montagem, não estou forjando nada. Exato. Realmente, isso aconteceu. Muito bom, muito bom. E também é uma espécie de gratidão de Jesus Cristo, porque Maria Madalena, quando ungiu, né, a cabeça de Jesus Cristo, né, quando ela chorou ali aos pés de Jesus, ela foi a primeira que entendeu realmente o momento em que Jesus Cristo estava passando. Enquanto os apóstolos estavam mais crentes naquilo que eles queriam acreditar, né, Jesus Cristo rei para expulsar os romanos, Maria Madalena realmente entendeu a missão de Jesus Cristo. Então ela estava se demonstrando uma discípula muito mais conectada a Jesus Cristo do que os demais. Né? Perfeito, então, num tempo aí que as pessoas estão dizendo que a Bíblia é machista, que a Bíblia desvaloriza as mulheres, nós temos aqui um exemplo clássico de como Deus não faz acepção de pessoas. Né? Ele ama a todos. Os discípulos fugiram, não quiseram entender. Então perderam essa oportunidade. Não é que Deus estava maltratando aqueles homens. Eles é que estavam fugindo. E Maria Madalena, né, como meu querido Mozart disse, ela permaneceu fiel. Ela manteve-se ali, né, mostrando que houve uma ressurreição, não foi forjado, não houve roubo do corpo, né, como a liderança judaica quis fazer as pessoas acreditarem. E Jesus, então, honra essa discípula fiel, Maria Madalena, aparecendo em primeiro lugar para ela. Né? É muito lindo ver o amor de Jesus Cristo até nesses detalhes. Né? Isso. Complementando assim, que fala a lição também, fala assim, se realmente os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, eles teriam sido presos? Sim. Eles não foram presos justamente pela falta de provas. Então foi muito mais uma questão de jogar uma nuvem em volta do assunto. Uma fake news, né? Uma fake news, assim, mas fala assim, vamos adotar essa versão
E fim de papo, não vamos discutir mais sobre o assunto, porque se revolver você vai ver que ela não se sustenta. Os soldados romanos foram devidamente pagos para espalhar essa mentira, né, que na verdade era uma mentira, era uma fake news, com a tentativa de abafar a ressurreição de Jesus Cristo. E se realmente fosse forjado, os discípulos não teriam morrido por essa causa. Exatamente. Todos eles morreram por isso. Você não morre por uma fake news. Exatamente. Né? Na hora que a faca chega, opa, não é mentira, eu confesso, você só dá vida por algo que é verdadeiro, que você sabe que é verdadeiro. Né? Tudo isso mostra como a veracidade bíblica ela é comprovada, ela é total. Né? Vamos aí para a nossa lição de terça-feira, né, que também fala que as mulheres, a lição, o nome da lição, né, mulheres junto ao túmulo, também baseado em Marcos 16, de 1 a 8. E eu tenho mais uma perguntinha aqui para fazer para o meu querido. Por que as discípulas de Jesus Cristo não o embalsamaram logo após o seu corpo ter sido tirado da cruz lá na sexta-feira? Por que elas não fizeram esse trabalho lá na sexta-feira? Segundo a passagem diz, fala-se aqui em Lucas 23, 54. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. O que quer dizer essa passagem? Não é que estava de sexta para sábado, meia-noite, 1 da manhã. Significa que estava terminando a sexta-feira, no sentido de que estava se pondo, estava praticamente ao pôr do sol. Exato. E ia iniciar a noite da sexta-feira, que para os judeus correspondia ao sábado. Exato. Então não havia tempo hábil. Houve um intervalo de tempo muito curto entre José de Arimateia pedir o corpo, eles levarem Jesus e fechar. Então todo esse trabalho de você preparar os ungüentos, as especiarias, comprar esse material e realmente fazer todo o ritual judaico, com Jesus, né? E depois alguém vem lá fechar a pedra, não havia tempo nenhum. E existe até uma própria, como você falou da unção de Jesus, havia até uma passagem na Bíblia que profetizou que quando Jesus foi lavado os pés por aquela mulher, Jesus já estava sendo embalsamado para sua morte. Então é muito interessante isso daqui, porque é uma das provas, como falamos no início, de que o sábado nunca foi abolido. Né? Outra a argumentação que muitos fazem é que Jesus Cristo pregou a lei na cruz. Ele não pregou a lei na cruz, ele pregou o nosso escrito de dívida. Né? O sábado continuou sendo guardado pelas mulheres, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, ou seja, Jesus aboliu o sábado, não avisou a mãe, não avisou os seus discípulos. Né? O Moser leu aqui, Paulo continuou guardando o sábado, todos continuaram guardando o sábado, né? Então aqui temos uma prova maior de que o sábado não foi abolido na cruz. As mulheres que iam passar os ungüentos no corpo de Jesus, viram que o sábado estava chegando, deixaram ali o material, guardaram o sábado conforme o mandamento, como diz Lucas 23, 56, se eu não me engano. E aí, na retomada, quando o sábado terminou, voltaram para fazer o trabalho. E aí Jesus Cristo já havia ressuscitado. Ou seja, elas mantiveram a guarda do sábado, como todos os discípulos fizeram, como todos os cristãos deveriam fazer, e o fizeram até ali aproximadamente o ano 321, né? Então, o cristianismo continuou guardando o sábado. Por que que mudou? Aí é uma outra história, né? Mas para a gente hoje aqui fica claro de que o sábado não foi abolido por conta da crucifixão de Jesus Cristo. Vamos para a lição de quarta-feira, aparecendo a Maria e a outros. Nós temos aqui por base os textos de Marcos 16, de 9 a 20, e 1 Coríntios 15, 13 e 14. E eu queria perguntar aqui em relação a esse estudo, a esta passagem, por que a realidade da ressurreição de Jesus Cristo é tão importante? Por que que as lideranças quiseram abafar a ressurreição? O que tinha por trás? Por que que é tão importante a ressurreição? Bom, obviamente, em primeiro lugar, se Jesus não ressuscitasse, haveria dúvida se ele era realmente Deus. Exato. Do poder dele, se ele seria
só mais um homem, mais um profeta, mais uma pessoa importante, mas tão mortal quanto todos os anteriores. Então a ressurreição de Deus era uma evidência de que ele era Deus mesmo. Exato. Outros motivos porque era importante ele ressuscitar. O próprio Jesus falou para Nicodemos em João 3,16, ele falou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você vê que tem uma condição. Não bastava Jesus morrer. Jesus morrendo, a pessoa ainda tinha que acreditar com convicção naquilo. Exato. E quem que ia atestar se você teve essa convicção ou não, se Jesus não ressuscitasse? Exatamente. Aqui nós temos o próprio Paulo falando em Romanos 4:25, que fala: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Uhum. Então o próprio Paulo já está respondendo, diz assim, Jesus é a pessoa que vai nos defender perante Deus e atestar que a nossa fé, a nossa crença nele, foi o suficiente para que fôssemos salvos mediante a graça. Exato. Então, realmente, assim, Jesus precisava ressuscitar para ser o nosso advogado, para individualmente atestar se a nossa salvação ou não. Exatamente, né? Eu vou até citar Paulo também aqui, né, em 1 Coríntios 15, 13 e 14, e ele diz o seguinte: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus Cristo, como Mozart disse, é a prova de que temos um Deus que veio a esta terra, morreu por nós e nos permitiu a salvação. A ressurreição é parte desse processo, né? Jesus não terminou a obra de redenção com a ressurreição, mas sem a ressurreição não haveria a prova de que nós tivemos um Salvador, né? Porque se ele morre e não ressuscita, era só um ser humano mesmo, né? Então ele não morreu pelos meus pecados. Ele falou coisas bonitas, foi crucificado, mas não me salvou. A ressurreição é a prova cabal de que era Deus que tinha sido ali crucificado, morto em nosso lugar, pagando os nossos pecados, e agora, ressuscitando, ele vai subir ao Pai para continuar a obra de redenção em nosso lugar. Então, a prova de que nós temos um Deus é a ressurreição. Por isso que o inimigo inspirou ali, né, a liderança judaica, o exército romano, para espalhar essa fake news de que, na verdade, o corpo tinha sido roubado e que ele não tinha ressuscitado. Por quê? Sem ressurreição é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Nós estamos crendo em vão, estamos crendo inutilmente, porque Jesus não é Deus, não era Deus, mas ele é Deus. Ele ressuscitou e, graças a Deus, temos um Salvador. Eu, o Mozart e todos nós aqui temos chance de irmos para a eternidade, porque esse Cristo maravilhoso, que é Deus, ressuscitou. Amém por isso, né, amados? Só um comentário. Diga, assim, querido. Desde criança eu tinha uma dúvida que era assim, ué, se Adão morreu, se Adão pecou, alguém pagou pelos pecados dele, Jesus, Jesus seria capaz de pagar os pecados só de Adão e todo o resto da humanidade que pecou. Quem seriam as pessoas que se colocariam no lugar das pessoas? Por que Jesus pode se colocar no lugar de todos os pecadores de todas as épocas? E aí eu vi uma comparação que eu achei interessante. Eu falo assim, o que é mais importante? O artista ou suas obras? E ele fala, é o artista. Porque se todas as obras foram destruídas, ele pode fazer de novo. Exato. Então, da mesma forma, Jesus, como ele criou tudo, o valor dele é de tudo. Exato. Tudo que ele criou revela o valor revela dele. o valor dele. Então, se toda a humanidade pecou, o fato de só ele morrer na cruz já é suficiente para englobar todo mundo. Exatamente. Então, isso que eu achei interessante, assim, de que me revelou assim, falou assim, nossa, realmente, a morte de uma pessoa realmente estende a salvação para toda a humanidade. Exato, né? Como Paulo diz, né? Por a morte de um, todos pecaram, pela redenção de um, todos têm acesso à eternidade. Vamos aí caminhando para os finalmentes, né, da nossa lição, a lição de quinta-feira, que tem por título Vão por todo o mundo, e
tem como texto base Marcos 16, 14 a 20, onde nós encontramos ali a ordem de Jesus Cristo de ir a todo mundo, né? Usando o texto de Mateus, né? Ide, fazei discípulos, batizai-os, ensinai-os, né? Em Marcos, como a gente viu desde o início, né? Aquela mensagem mais sintética, né? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Eu te pergunto, querido, o que a ordem de Jesus Cristo de pregar o evangelho a toda criatura tem a ver conosco hoje? Existem inúmeras razões, e eu queria citar 3 ou 4 aqui. Opa! Primeiro, para que Deus possa ser considerado totalmente justo, cada ser humano teria que ter pelo menos alguma oportunidade de salvação em algum momento da sua existência. Então, haveria que a mensagem chegar para todo mundo de alguma forma. Em algum momento todo mundo deveria ter essa oportunidade, senão Deus não seria justo. Exato. E Deus poderia contar com os anjos para essa tarefa. Eles são muito mais motivados do que nós para isso. Eficientes. E eficientes, com certeza. Mas por que Deus deu essa tarefa para nós? Eu elenquei aqui algumas, por exemplo. Quando a gente leva a mensagem aos outros, a nossa fé é fortalecida. Exato. E quando você passa alguma coisa para alguém, você tem que realmente se assegurar de que tudo que você está passando está solidificado. Amém. Está baseado na palavra. Uma segunda razão é porque a base da palavra, a base dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Exato. Então, se você leva a mensagem aos outros, é uma evidência de que você ama seu próximo. Uma das maiores provas de amor. Exatamente. Né? E aqui, como último, eu coloquei também, os anjos poderiam fazer de uma forma mais eficiente, sim. Mas os anjos que estão no céu nunca pecaram. Imagina, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, nos cursos ou nas reuniões de recuperação de drogados e alcoólatras. É muito mais contundente o testemunho e a mensagem de uma pessoa que já superou aquilo. Exatamente. Então, se você pega uma pessoa que nunca passou por aquilo, o público não acha que você é capaz de se colocar no lugar dele. Não tem empatia. Exatamente. Né? Você não passa pelo que eu passo, como é que você vai querer me dizer o que devo fazer, né? E, exatamente, então eles colocam pessoas ex-drogados e as pessoas que se recuperaram do alcoolismo para testar que o poder da superação existe. É existe. real, né? É real. E essa é a parte que Jesus nos coloca, porque a pessoa, por mais pecadora que seja, ela vendo que uma outra pessoa pecadora se sentiu liberta, se sentiu salva e restaurada, isso dá mais ênfase. Exato. Do poder do amor de Deus. Exatamente. Então é por essas razões que eu acredito que os anjos, apesar de mais eficientes, eles não passam tanta solidez no testemunho de Jesus e no poder de Jesus como nós, pecadores, passaríamos. Exatamente, muito bem. É isso mesmo, amados. Para a gente finalizar aqui a nossa lição de hoje, para a gente finalizar o trimestre, eu gostaria de deixar para todos nós a mesma mensagem que Jesus Cristo deixou, né? A última mensagem, o último pedido, a última ordem que ele deixou antes de ascender ao Pai foi exatamente essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso vai ser bom para mim, porque quando eu me disponho, o beneficiado primeiro sou eu, né? Todo mundo que participa de uma missão sai exatamente com essa sensação. Eu fui o mais beneficiado e Deus deseja que você viva isso. Então, traga para você a missão de pregar o evangelho. Você vai ser beneficiado e você vai beneficiar a muitos. O mundo está do jeito que está porque falta Deus, falta a verdade do evangelho. Leve essa esperança para as pessoas. Diga para as pessoas: olha, Jesus está voltando. Ele te ama e quer você salvo com ele lá na eternidade. Vamos finalizar esse trimestre com esse desejo de levar a verdade da ressurreição, a verdade presente, a verdade da volta de Jesus Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade que é o próprio Jesus Cristo, como ele mesmo disse,
para todas as pessoas. O mundo não tem problemas econômicos, políticos, sociais. O mundo tem problemas espirituais. O problema do mundo é o pecado. E a gente pode ajudar pessoas a viverem uma vida melhor aqui, mas principalmente terem a esperança da eternidade. Que a gente possa, né, como cristãos, como adventistas, levarmos essa verdade. Jesus está voltando, entregue-se para Ele, né? Jesus logo vem logo para Jesus. Que a gente leve essa mensagem para todas as pessoas ao nosso redor. Vamos finalizar com uma oração aqui do meu querido amigo e a gente finaliza o trimestre dessa forma. Vamos lá? Bondoso Deus, nós te agradecemos por mais esse estudo desse trimestre que ressaltou todo o livro de Marcos, a sua revelação de ter vindo ao mundo como um profeta, como um salvador, como nosso redentor. Amém. E finalmente como nosso advogado. Amém. Que nós possamos acreditar no poder de sermos restaurados, no poder de realmente estarmos nos preparando para passar a mensagem para outras pessoas. Amém. E que essas pessoas possam ser alcançadas para a tua honra e tua glória. Amém. Ilumina para que possamos realmente seguir o caminho da verdade, como estudamos hoje, possamos buscar o dia correto da adoração, que nós possamos realmente não somente amá-lo acima de todas as coisas, mas amar ao próximo também e procurar ser a transformação que só Tu pode nos dar. Amém, Pai. Isso nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Amém, Pai. É isso aí, meus amados. Fiquem com Deus, estudem a Bíblia, preguem o Evangelho e o próximo trimestre também é sobre Evangelho. É o Evangelho de João. Continuemos firmes aqui, estudando a Escola Sabatina, aqui firmes no encontro com a Palavra. A gente se vê semana que vem. Fiquem com Deus.